Oi, gente, tudo bom com vocês? E o vídeo de hoje do que eu vou gravar, né? Tem pessoas aqui me perguntando na cabeça com muitos anos eu tenho. Eu vou explicar. Eu tenho 13 anos. Vocês sabiam como vocês sabem, né? Que eu tenho 13, né? Então tá, então é isso. Você sabe como tem pessoas aqui me perguntando assim, se você tem 13. Eu vou explicar tudo. Eu tenho 13 anos, entendeu? Agora o povo aí de casa já sabe já que eu tenho 13 anos. Então é isso. Você gostou do que eu falei? Então é isso. Bastante ter gostado desse vídeo aqui. Se inscrever no canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Se o povo aí de casa assistir os meus vídeos mil. Então é isso. Um beijo e fui.